Que bom, o pastor falou pertinho do café, porque de fato, gente, para mim, esse momento eu tinha que ter pelo menos umas 2 garrafas de café aqui, para a gente pegar um café, sentar, ou um chá, né? Eu sei que tem gente que não é muito chegada em chá, eu sou mais do chá do que do café, mas também teria um café, um chá. Então, imagina aí que você está tomando um chazinho. Eu ganhei uma xícara linda do meu marido ontem, ele sabe que eu sou apaixonada por xícara, prato, copo, esses troços todinho, eu gosto, né? Eu já falei para vocês que eu tenho mania de arrumar a mesa. Então, ele sabe que eu gosto muito de xícara. Ontem ele me deu uma xícara linda. Eu quase que trouxe a xícara hoje, mas fiquei com medo de quebrar, então deixei lá. Mas é uma xícara linda. Porque esses momentos de estudo, eles são esses momentos da gente relaxar, né? Acalmar o coração, pegar a Bíblia, estudar tranquilamente. E eu fiquei muito feliz que, domingo passado, principalmente, muitas pessoas participaram, contaram, falaram coisas, comentaram, fizeram perguntas e tal. E esse momento é muito para isso, né? Não é um momento para a gente dar uma palestra para vocês, é um momento de estudo, da gente tirar dúvidas. Eu tenho falado para vocês que esse tema do eu, um servo, tem mexido muito com a gente, porque parece que aquilo que a gente fala no domingo, no meio da semana, sempre tem uma coisa para acontecer. Essa semana foi em relação à mansidão. Eu já venho tratando esse tema no meu coração há algum tempo, porque parece que tem épocas que você fica mais manso, menos manso, né? Depois da menopausa, então, você fica menos manso sempre, né? Você já paciência 0, compaixão -1, é aquela coisa. E aí, essa semana, teve uma situação que eu falei, não acredito. Aí eu lembrei de vocês. Eu falei, não é possível, foi só eu falar disso, o negócio vem, né? Mas foi uma situação tão engraçada que, na hora que acontece, eu já lembro mesmo de vocês. Eu falo, ai, meu pai, esse povo que está me perseguindo aí, esse tema, né? Mas foi muito bom, porque na hora eu não reagi, que aconteceu uma coisa relacionada a estacionamento, coisa boba, né? Mas tira a paz da gente. Tira a paz porque você, às vezes, entende qual é a situação que está por trás daquilo. E aí eu fui para a minha sala, orei, voltei para casa, orei, falei, Senhor, eu podia fazer isso, mas eu não vou fazer. Não é só porque eu tinha que vir aqui dar aula, não, né? Porque eu podia fazer isso e não contar. Mas eu falei, não, eu sei que esse tema está no meu coração, eu preciso trabalhar essa questão da mansidão. Porque a mansidão é uma característica de Jesus, né? Lembra quando ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde. Manso e humilde. E todas as vezes que a gente é impulsivo, que a gente é arrogante, nós estamos indo contrário àquilo que nós estamos falando, que é o tema da nossa classe. A gente nem fez um slide novo, porque nós vamos terminar o que estava colocado semana passada, que é hoje a gente trabalhar a influência do servo. Mas nós colocamos junto dessa lição, que hoje vai ser o último dia, vocês vão ficar bastante tempo sem café agora, trabalhar essa imagem, o retrato de um servo. Como é que eu sei que eu estou me tornando um servo de Jesus? Como é que eu sei que eu estou me parecendo com o Senhor? Então, para que eu possa ter uma boa influência no mundo, na minha casa, né? A gente fala no mundo, na sociedade. A sociedade mais próxima que você pode influenciar é a sua própria casa, né? O seu emprego, na sua carreira, no seu prédio, seu condomínio, na sua rua, se você mora numa casa que não é dentro de condomínio, na sua rua. Hoje a gente conhece tão poucos vizinhos, né? Ficar demais na casa dos vizinhos também não é bom, mas também não conhecer quem mora perto de nós é muito ruim, né? Então, que influência eu posso ter? Porque aqui dentro a gente também pode ter uma boa influência, servindo em ministérios diferentes, mas o lugar que a gente mais fica é na nossa casa, na vida dos nossos filhos. Se você não é casado ou casada,
você tem, ou mora com os pais, ou mora com irmãos, você tem pessoas da sua família que você mora próximo, você pode influenciar. Então, é um tema muito especial. Eu fiquei feliz porque quando eu voltei para casa, orei, falei com meu marido, falei, nossa, eu fiquei muito brava. Eu queria reagir na hora, mas eu tratei de ir embora logo, ir para o escritório logo, fechar lá e ficar quietinha e me acalmar. E foi muito bom, porque no dia seguinte, eu tomei uma atitude, mas eu tomei uma atitude mais calma. Né? Eu tomei uma atitude na mansidão, eu tomei atitude. Porque mansidão não é você não ter atitude. Mansidão não é você deixar tudo para lá. Mansidão é você ter coragem de enfrentar uma situação, sim, mas na maneira correta de fazer, sem ser impulsivo ou impulsiva, sem ser arrogante com a outra pessoa. Isso sim. Então, você tomar uma atitude. Muitas pessoas acham assim, não, eu não falo nada porque eu sou uma pessoa mansa. Não, você é covarde. Covardia também não agrada a Deus. Os covardes não entrarão no reino dos céus. Porque para entrar no reino dos céus, você tem que enfrentar muita coisa. Então, não dá para ser covarde. Então, covardia não é mansidão. Mansidão é você tratar o tema e não jogar em cima daquela pessoa a sua ira. E é muito difícil. Dependendo da situação, é muito difícil. Eu fiquei sabendo que tem hoje uma especialidade em psicologia, que é a psicologia do trânsito. Tamanho o trabalho, tamanho as questões de trânsito estão se avolumando tanto em relação às questões humanas, que precisa ter uma área de psicologia só para tratar as questões do trânsito. Pense. Porque muita gente mata, morre, e não é nem em função de acidentes em si, mas das relações no trânsito. Uma coisa muito, muito séria, né? Nas relações, por exemplo, de jogos, no time, aquele time, um cara da torcida desse time matou o outro do outro. Gente, isso é absurdo. O esporte tinha que ser uma coisa para alegria, para diversão, e se torna um espaço de guerra, né? Mas vamos lá. Então, a gente começou esse estudo, eu, um servo, com alguns temas. Né? Deixa eu voltar lá, fazer a promoção do nosso ministério. Lá embaixo, você está vendo, rpv.org.br, é o Ministério Razão para Viver. A gente não vende esse livro, mas nós trabalhamos com o Dr. Charles Swindoll, pastor Charles Swindoll, que é o autor do livro. Então, ele tem muitos livros, muitos deles já traduzidos para o português, e nós trabalhamos com esse autor, e aí se você entrar lá no www, você vai ter mensagens diárias, estudos, séries de estudos, vídeos, artigos que você pode baixar. Logo, logo, a nossa igreja começou agora a ser um parceiro do ministério, a gente está mega feliz, né, porque logo, logo a gente vai estar mandando relatório anual do nosso trabalho, mas essa semana mandei cartinha para o pastor Oswaldo, cartinha para o pastor Aderson, sobre essa relação, essa parceria muito linda que nós começamos. E aí, então, tivemos a primeira lição falando a diferença, o que é ser servo, né? O que é, quando a gente está falando sobre ser servo, o que a gente está falando? A mente do servo, que nós precisamos ter uma mente de servo. Normalmente a gente tem mente de quem manda, não de quem serve, né? A gente gosta de mandar. Meu marido sempre fala isso, que eu gosto de mandar. Amor, né? Ele falou que, eu já falei essa piadinha boba para vocês, né? Que ele falou que ele parece o cometa Halley, né? Que quando ele passa, eu já faço um pedido. Passou na sala, amor, você leva o lixo? Amor, você tira a roupa do varal? Né? Essa piadinha foi do meu cunhado, a gente está se apropriando dela. Servo é alguém que se entrega, que não considera que é seu aquilo que tem, né? Então foi um tema também que nós dissemos. Servo é alguém que perdoa e pede perdão. Esse tema é muito difícil, complicado, mas ele é tão necessário.
muitos problemas de saúde. Não estou falando só de saúde mental, estou falando de saúde física de forma geral. Tem relação com esse tema aí, coisas que eu não perdoo e que eu não aceito perdão. Às vezes não perdoo a mim mesmo por alguma coisa. Carrego uma culpa, um sentimento que vai adoecendo, inclusive o meu físico, né? Servo é uma pessoa que obedece. Os perigos para o servo, e aí o Fernando falou de alguns perigos, e a influência do servo, que é o que a gente começou semana passada e vai terminar hoje. O que você deseja ser quando crescer? Você deseja ser um servo de Jesus? Você deseja se inscrever nessa escola de servo? Porque nós estamos aprendendo a ser servos. 7 lições foi só para a gente abrir a visão. Mas para a gente aprender a ser servo, é a escola da vida toda. Cada dia a gente vai aprendendo a ser um servo. Então, qual é o retrato de um servo? E aí nós trouxemos Mateus capítulo 5, versículos de 3 a 11. O Fernando vai falar um pouco mais sobre isso, retomar com vocês. Alguns participaram, então hoje ele vai retomar isso para a gente fechar esse assunto. E aí a gente termina falando um pouquinho mais sobre a influência, dando alguns exemplos que a gente tem nessa história mais recente cristã. Bom dia a todos. Tudo bem, irmãos? Graça e paz. Estão acordados ainda, não? Amém, né? E aí, quando a Ieda... Eu vou perguntando, né? Eles respondem, né? Então tá bom. Mas quando a Ieda fala assim, às vezes, durante a semana, a gente passa algumas coisas, né? Não só a gente, vocês também. Porque aqui a gente não dá prova, né? A gente não faz provinha com vocês, do servo, aquela coisa toda. Mas durante a semana nós somos provados. Nós somos provados naquela lição para ver se estamos aprendendo ou não. Então isso é muito gostoso da parte de Deus, né? Porque Ele nos ensina, nos capacita, e durante a semana Ele nos proporciona condições de a gente ser provado. E a aprovação não é para derrotar a gente, ou para destruir, mostrar que a gente não consegue, nada disso. A aprovação é uma maneira de você se enxergar onde você está naquilo e como você pode melhorar, né, aquela situação na sua vida. Então não é só eu e Ieda que passamos por aquilo, mas com certeza você que está ouvindo a palavra de Deus, prestando atenção no que Deus está falando, durante a semana você vai ser provado. Não provado no sentido se você sabe ou não, mas provado no sentido de que aonde eu estou naquilo e como eu posso melhorar aquilo, né? A Ieda falou também da xícara de café, né? Não é legal, maridos, quando sua esposa fica satisfeita só com a xícara de café? Ela não pediu jogo de café, né, nem os pratos, né? Aí eu achei uma xícara bonita para ela, levei para ela, olha, né? E ela gostou, vibrou, né? Bom, eu dei uma xícara porque essa semana ela me deu um carro, né? Então tá ali, né? Assim, eu acho que ela gosta de xícara, eu gosto de carro, né? Então essa semana ela me deu de presente um carro. Falei, eu tenho que levar uma xícara para ela, né? A mesma proporção, né? Mas assim, quando a gente pensa... E pronto. Gente, eu dei o carro para ele pagar, tá? O que eu dei, na verdade, é autorização para comprar o carro. O presente foi esse. Já é bastante para mulher. Vocês não acham, meninas? Autorizar assim já não é bom? Quando a gente pensa, então, sobre a identidade, como eu me identifico e por que eu preciso me identificar nessa situação em relação a um servo, porque, veja, a nossa identidade é aquilo que nos dá gosto, quem nós somos. Quem nós somos. Isso faz você ser diferente das pessoas. Quando você tenta ser igual aos outros, você não tem sabor nenhum. Você não parece com nada. Mas quando você entende qual é a sua identidade, se identifica com ela, e isso retrata quem é você, isso faz você uma pessoa diferente, uma pessoa que chama atenção, uma pessoa que realmente vai fazer diferença na vida da sua família, dos seus amigos, das pessoas que estão ao redor de você. Então todos nós precisamos nos identificar, termos uma identidade que mostra quem nós somos,
o que pensamos, o que fazemos, qual é a razão da nossa existência e da nossa vida. Quando você olha na televisão, ou na internet, ou essas figuras que se mostram como exemplo para nós, e você tenta imitá-los, ou tenta fazer alguma coisa, você está copiando a identidade dele, e não tendo a sua própria identidade. Quando você não tem identidade, o que acontece? Você não tem sabor, você não tem luz própria, você não tem gosto. Seu gosto é como de todo mundo. Todo mundo gosta de Coca-Cola, né? Todo mundo gosta do quê? Pastel. Mas quando você pega alguém que gosta do quê? Rabanada, uma comida difícil aí. Qual é a comida difícil? Não, aquele negócio do alemão. Como é? Chucrutes. Se você gosta de chucrutes, nossa, você já é identificado assim, né? Porque nem todo mundo gosta de chucrutes, né? Mas a identidade ela é muito importante. Importante para você, porque você começa a se valorizar e se ver como Deus te vê. Você começa a ter gosto. As pessoas começam a ver você de uma maneira diferente. Ter você de uma maneira diferente, poder ter aquilo que você tem na sua identidade como um benefício para a vida dela, e isso faz você uma pessoa importante, faz você uma pessoa significante, significativa, faz você uma pessoa que realmente vai brilhar ou ter sabor. Quando vocês estudaram no domingo passado sobre as bem-aventuranças, Jesus estava com os discípulos, muito próximo dele. Ele também estava com uma grande multidão. E ele sentou ali à beira do monte para ensinar aquelas pessoas o que realmente é ter uma identidade. O que realmente é construir uma identidade. E para que eu preciso de uma identidade? Lógico que ele estava falando primeiramente com os discípulos que estavam o seguindo. Havia uma multidão que estava seguindo porque queria comer, queria beber, queria milagre, queria muitas coisas, mas não queria, talvez, conhecer ou saber. Mas Jesus se preocupou em mostrar para eles a importância de ter uma identidade. A importância é tão grande que ele coloca nas bem-aventuranças, bem-aventurado. A palavra bem-aventurado, né, e ainda deve ter colocado para vocês, não é só feliz, é mais do que feliz, é realizado, satisfeito. Então uma pessoa satisfeita, uma pessoa plena, uma pessoa feliz, alegre, né, ela se identifica com essas coisas. E Jesus estava mostrando, olha, vocês serão felizes, vocês serão mais do que felizes, vocês serão plenos, vocês encontrarão a realização, vocês encontrarão a sua identidade se vocês trabalharem nela. Se vocês se esforçarem para ter essa identidade que vai ser só sua, mas com princípios que Jesus nos ensina como construir essa nossa identidade. Você pode falar, mas isso está na Bíblia? Não só está na Bíblia, mas como está depois dessa passagem. Depois dessa passagem, Jesus vai falar sobre identidade. A sua identidade, o quanto ela é importante. Então abra a sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 5, onde a gente encontra o Sermão do Monte, que na verdade não foi no monte, foi na beira do monte. Né? Aqui o texto diz, ajuntou, subiu na encosta do monte, né? Devia ser o sermão da encosta do monte, né? Não o sermão do monte, mas da encosta, que ele estava ali, um pouco mais alto do que as pessoas, falando com as pessoas, que era a maneira em que os mestres se comunicavam. Então, nós não vamos trabalhar nas bem-aventuranças, porque essas são as nossas identidades, que nós vamos olhar novamente mais depois, mas vamos ver como Jesus se preocupa em construir em nós essa identidade para um propósito. Essa identidade não só para você ser mais do que feliz,
satisfeito e alegre, mas para que você dê sabor e luz para esse mundo. Então, olha comigo agora essa passagem de Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. Versículo 13 até o versículo 16, Jesus vai estar falando sobre a sua identidade, a minha identidade, e por que nós precisamos dela. Veja aí comigo. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. Quem tem uma voz bem alta, bem forte, gostaria de ler para a gente? A Ieda leva o microfone, vamos lá. Quem vai ler? Vamos lá. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com o que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora, é ser pisado pelos homens. Continua. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Obrigado. Bom, nesse texto, nesses poucos versículos, Jesus está falando sobre tempero. Como é importante nós temperarmos as coisas com sal. Né? Você que cozinha, você que se preocupa na sua alimentação, como é que é? Faz churrasco, aquela coisa toda, a importância do sal. Então Jesus está falando como o sal é importante, como nós precisamos de um sal, e um sal saboroso, não é qualquer sal, é sal do Himalaia, né? É isso, né? Sal, sei lá, roxo, amarelo, né? Cor-de-rosa. Então Jesus está mostrando a importância do sal, como o sal. Então veja a culinária na Bíblia, gente. Culinária está presente ali na Bíblia, né? Não só a culinária, mas também sobre energia elétrica, sobre eletricidade, sobre luz. Como nós precisamos de luz, sem luz nós não podemos viver, e a luz é essencial para nós, porque é a maneira de nós nos vermos e podermos fazer as coisas. Onde não há claridade, a luz traz e ilumina aquilo. Então veja que Jesus está preocupado com a luz. E eu gosto dessa maneira de Jesus trabalhar sobre a luz e a energia, porque é de uma forma ecológica. Né? Ele está queimando azeite ali, não está queimando petróleo, não está queimando carvão, mas a maneira que Jesus fala, a melhor maneira de se iluminar é através do azeite e trazer essa luz. Está certo? Vocês concordam com o que eu falei? É isso que Jesus está preocupado? Com o sal do tempero? Com o tipo de energia ecológica que a gente precisa ter? É lógico que não, né? Lógico que não. Jesus traz esse exemplo para mostrar o quanto é importante o valor de um sal que tem a sua propriedade muito natural, muito pessoal, de trazer um sabor. Ele diz assim, olha, vocês são o sal da terra. Quem é o sal da terra? Quem é? Eu, você. Aqui diz, vocês são o sal da terra, mas, se o sal perder o sabor, para que servirá? Se esse sal que é eu e você não tiver sabor, não presta para nada. Você já pegou um sal que não tem sabor? Aquele sal de regime, né, que vem, né, essas comidas meio esquisitas, você põe sal e o negócio não salga, você põe sal e o negócio não salga, aí você vai lá, pega o sal de verdade, põe, aí salga bastante, né? Então, a importância de nós entendermos que eu e você somos sal, né, e como sal, nós precisamos ter sabor. Sabor, aqui implica não só no sentido do
do paladar, mas da sua propriedade. Porque o sabor é saboroso porque ele tem uma propriedade que o faz ser saboroso, ter o sabor dele. E eu acho que não tem nenhum elemento na culinária, né, que era muito comum naquela época, né, do sal. Eu não sei se vocês sabem, mas o sal chegou a valer mais do que o ouro. O sal chegou a valer muito mais do que prata, em determinado momento da existência humana, né? Não muito longe, né? A gente está falando de alguns séculos atrás, mas o sal tinha uma propriedade que as pessoas viajavam dias e dias e dias para conseguir o sal, ou as pessoas importavam o sal da onde existia, e esse sal tinha um valor tão caro, porque ele trazia sabor, ele trazia, sabe, a razão daquele alimento ser diferente. A carne fica diferente, o arroz fica diferente. Então, e o sal tem inúmeras utilidades. A próxima dele foi preservar os alimentos. Até hoje, no Nordeste do Brasil, né, nós temos, como é que chama a carne lá? Cadê os nordestinos? Tem nordestino? Não. Carne seca, né, meu irmão? Ela está falando charque aqui, é coisa chique, é coisa de rico, né? Mas é carne seca mesmo que a gente tem, né? Secar a carne. No Nordeste você tem que secar o peixe, você tem... Era maneira de preservar e conservar o alimento para ser utilizado. Então, veja, a importância do sal, né? E é isso que Jesus traz naquela época, e naquela época não existia geladeira, não existia outros elementos que o sal também servia para curar. Ele tinha uma propriedade que as pessoas usavam para curar. Você já tomou salmoura? Ah, coisa ruim, né? Quem já tomou salmoura, é um negócio terrível, né? Para bochecha é usado o sal. Então, quando Jesus mostra essa qualidade do sal e a importância do sal, a essência do sal, ele nos compara ao sal. Quando nós temos essa nossa identidade, você traz sabor a esse mundo, você preserva esse mundo, você cura esse mundo, você tem significado nesse mundo quando você tem essas propriedades que se desenvolvem na sua vida, em que você faz diferença. As pessoas olham para você ou comentam com você, falam, cara, você é diferente, você pensa diferente, você age diferente, você não mata lá o cara do estacionamento, né? Você não faz, quer dizer, você tem atitudes e procedimentos diferentes na sua vida, por isso que você é muito feliz, mais do que feliz, você é bem-aventurado, porque com essas atitudes você se torna sal para este mundo. E você não só traz sabor à vida das pessoas, mas como em si mesmo você é uma pessoa realizada e plena. Interessante que esse sal e luz está relacionado às bem-aventuranças. Jesus, assim que fala sobre por que eu vou encontrar felicidade, e isso vai me tornar mais do que feliz ou pleno, porque tudo isso vai me tornar uma pessoa diferente, uma pessoa saborosa. Você já falou para alguém que alguém é gostoso ou gostosa? Você já falou? Pode falar para mim. Obrigado, amor. Quantas pessoas já chegou para você e falou, puxa, você é diferente, você faz falta, você tem um brilho diferente, nossa, a maneira de você pensar, a maneira de você agir, a maneira de você, sabe, pacificar as coisas, ter um coração misericordioso, cara, você é diferente, você pensa diferente, você age diferente. Quando alguém fala isso, identifica isso em você, você está sendo sal. Você está trazendo sabor à vida dela. E você está sendo uma pessoa plena, feliz e mais do que realizada. Por isso que nós somos provados nessas características das bem-aventuranças, não no sentido de Deus estar nos checando, está vendo? Ó, você não é nada disso, ó, você não presta mesmo, você é uma tranqueira, né? É bom.
Não precisa das bem-aventuranças para a gente saber disso, a gente já sabe que é isso. Mas as bem-aventuranças vão construir em nós um pensamento, uma atitude, um hábito que realmente vai fazer com que a nossa vida tenha sentido, tenha razão. Você não vai viver só para você, porque você não consegue se auto-salgar, você não consegue se auto-preservar. O sal, ele tem uma utilidade, e essa utilidade é para o outro, e quando o sal salga o outro, ele também encontra essa alegria, essa felicidade e esse prazer. Então, quando Jesus fala de sal, lógico, ele estava falando de algo que as pessoas entendiam muito bem, conheciam muito bem, relacionavam muito bem a importância dele. É assim que Jesus nos vê. Ele nos coloca: vocês são o sal da terra. Vocês, nós, somos o sal da terra. Agora fica a pergunta: que tipo de sal eu sou? Que tipo de teor de sal, né, existe em mim? Que características eu estou desenvolvendo na minha vida que faz com que a minha vida fique mais salgada, mais saborosa, mais preservativa, mais cuidadosa, mais tudo sobre as bem-aventuranças. Então veja a importância. Aqui não é só uma boa mensagem, ou uma mensagem de como ser feliz, mas é uma mensagem de como é a minha identidade. Eu me identifico com um sal saboroso, ou como Jesus nos conhece: olha, vocês são o sal da terra. Mas ele não está falando que nós somos assim. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? Então ele não está falando: olha, vocês não têm sabor, então vocês não servem para nada. Ele está colocando uma condição. Olha, mas é uma condicional de que, olha, se você não tiver sabor nenhum, não vale. Mas ele parte do pressuposto que nós já somos salvos, porque nós estamos ao pé do monte, escutando essas mensagens e trabalhando na nossa vida esses valores e essas importâncias. Todo dia nós somos checados, dentro da família, na relação marido e mulher, na relação pais e filhos, na relação no trabalho, na relação aonde nós estivermos. Nós podemos estar constituindo um sal saboroso, ou um sal. Se alguém chegar para você e falar assim: olha, eu sei que você é da Igreja Batista Memorial, mas você é tão igual a gente, você parece como a gente, olha, quer dizer que você não está salgando nada. Você não está trazendo nada de diferente ali. Você está sendo um sal sem sabor. Quando ele fala sobre luz, vamos lá ver a luz então, versículo 14. Vocês, de novo, o que Jesus fala? Serão, parecem. Jesus já parte do pressuposto de que nós estamos ao pé de um monte, vivendo e aprendendo com ele, e ele vem e nos coloca no versículo: vocês são a luz do mundo. Ele não fala vocês serão, ou vocês não são. Vocês são. Uma prova disso, irmãos, que vocês são luz do mundo e sal da terra, que vocês estão aqui hoje. Eu e você, nós estamos aqui hoje, ao pé do monte, apesar de não ter monte aqui, mas simbolicamente aprendendo com as palavras de Jesus as bem-aventuranças. Então veja, quando nós nos entendemos de que Deus, ele já nos olha de uma forma positiva, ele já nos olha de uma forma construtiva, e está certo, porque se você não fosse sal ou luz, você não estaria aqui hoje, ou não estaria ligado à internet, né? Tem muita gente aí na internet, né? Você também que está na internet, você está aqui hoje, podia estar melhor, estando aqui com a gente, né? Mas você também está aqui hoje, e isso prova que a palavra de Jesus é verdade. Nós somos, porque se nós não fôssemos, nós não estaríamos aqui, nós não estaríamos ouvindo, nós não estaríamos tentando aprender como ter a nossa identidade cristã.
através daquilo que Cristo nos ensinou, da plenitude de vida. O fato de você estar aqui, né, evidencia de que realmente você é sal e você é luz. Agora, a quantidade de luz, ou força de luz, o sabor do sal, isso vai depender de quando as provações me aparecem na minha vida, e como eu lido com elas, como eu trabalho com elas, como eu me desenvolvo nelas. Não entender a aprovação como uma reprovação, de forma nenhuma. Deus não precisa reprovar ninguém, irmãos. Nós já nos reprovamos pela nossa natureza. Deus quer nos provar, para assim nós possamos ser essa pessoa plena, feliz, bem-aventurada. Então, quando ele coloca assim, olha, vocês são a luz do mundo, e ele diz assim, é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, e aí a gente vai ver isso da mesma forma o quê? Mas deu para entender? A lamparina que a gente fala, né? A luzinha que eles usavam, era a única luz que eles tinham. Né? Não tinha luz elétrica, não tinha nada. E a forma da lamparina não era só para ver, mas para se proteger. Então ela tinha uma função, as pessoas, lógico, elas não tinham uma vida noturna como nós temos, né? Mas durante a noite, uma forma delas poderem fazer alguma coisa, pouca coisa que eles faziam à noite, era através daquela luz, que iluminava o caminho para o banheiro, iluminava o caminho, se fosse o meu caso, para a cozinha, iluminava, né, aonde fosse necessário. E quando a gente pensa que a luz ali tinha esse sentido de iluminar, ela também tinha o sentido de proteger. Porque era na escuridão que havia o assalto. Não é diferente de hoje, né? Apesar que hoje é dia, noite, qualquer horário você tem assalto aí, né? Mas sempre foi durante a noite que os assaltos aconteciam. E eles não iriam aonde tem uma luz. A importância da luz de proteger a própria cidade, proteger a casa. Então, ela tinha um propósito de iluminar, mostrar o caminho, mas ao mesmo tempo trazer proteção. Então, quando você é luz do mundo, você ilumina as pessoas para o caminho que elas precisam andar. E ao mesmo tempo, você está trazendo uma proteção para a vida das pessoas. Mas como é que eu aumento o meu azeite? Como é que eu aumento a minha luz? Como é que eu tiro a minha luz escondidinha que está ali? Saindo da minha própria vida e fazendo com que ela se ilumine. É através de nós entendermos que nós temos uma razão de ser luz quando nós iluminamos alguma coisa. Quando nós protegemos alguma coisa. Porque senão essa luz não tem razão de existir. Se ela fica só para ela mesma, se ela fica só no sentido de iluminar ela. Então veja, a nossa vida, ela tem razão e ela se torna plena e feliz quando eu me ponho como sal e luz desse mundo. O final desse versículo, veja comigo o versículo 16. Da mesma forma, veja aí que agora conclui essa questão da identidade, tá? Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está nos céus. Então, da mesma forma, ele está trabalhando como sal e como a luz, e a ideia de continuidade da luz aqui, da mesma forma, suas boas obras. O que é boas obras? A gente tem na cabeça que boas obras é dar uma esmola, ajudar um pobre. Não. Atravessar a velhinha, né? Ajudar a gente na internet que já não consegue mais lidar com isso. Né? Então, a gente entende como boas obras uma coisa de caridade. Mas boas obras aqui é boa vida. Você viver
olha, da mesma forma, as suas boas obras, quer dizer, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você realiza, tudo aquilo que você está, a sua vida está se dispondo a fazer, né? Então, as pessoas vão ver, da mesma forma, as suas boas obras devem brilhar, devem iluminar, devem trazer segurança, devem trazer sabor a outras pessoas. Por isso que a igreja é importante. Por isso que a comunidade é importante. Por isso que é importante você entender que você tem uma razão para viver. Você tem um propósito na sua vida. E não está em si mesmo, mas está em se desenvolver a ser sal e luz para os outros. Jesus estava treinando eles a não ser, ai, como eu sou feliz, eu sou realizado, eu sou rico, eu sou poderoso. Não, é como iluminar e salgar a vida dos outros, e isso vai trazer a plenitude e a felicidade que você precisa. Quando você trabalha com o outro, quando você ilumina o outro, quando você salva o outro, você encontra propósito na sua vida, você encontra razão para viver na sua vida, você encontra a sua identidade. E ninguém faz como você, ninguém salga como você, ninguém ilumina como você, porque isso é próprio. De acordo com a aprovação que você vai tendo e que você vai se desenvolvendo, você cria uma identidade própria em Cristo, nas características de Cristo. E isso faz você uma pessoa singular, que as pessoas querem estar juntos, as pessoas querem que você vá na casa delas, as pessoas querem ouvir você, as pessoas querem que você ore por ela, que, sabe, se importe com ela, porque você tem sal e luz. E quando você encontra o propósito de ser sal e luz na vida do outro, você é pleno, você é feliz e é realizado. Eu acho isso magnífico, eu não sei para você, né? Quando, há muitos anos atrás, nós aprendemos isso e começamos a praticar isso, lógico, né? A gente vai aprendendo, vai tentando, vai entendendo as provações de cada dia, a maneira de nós aprimorarmos isso. Houve muita perseguição. Ah, você é bobo. Pega isso para você. Guarda isso para você. Vive isso para você. É seu dinheiro, é seu tempo, é sua vida. Então, nós éramos perseguidos e ainda somos criticados porque vivemos uma vida desta maneira. Uma vida que não é só para mim, é uma vida que é para o outro, que aí vem para mim. E por muitas vezes, até na família, fora da família, e às vezes dentro da igreja, nós não somos entendidos. Porque estamos tentando viver uma vida dentro dessa dimensão. Então, nós somos perseguidos. Quando você tenta ser honesto, quando você tenta ser justo, quando você tenta ser manso, quando você tenta ser correto, quando você tenta, né, realmente ser uma pessoa humilde, quando você tenta realmente ser uma pessoa que vai promover a justiça, uma pessoa limpa de coração, que não se envolve com porcaria, com nada de feio, né? Veja, quando você se dispõe a isso, o mundo não tem isso. E eles tentam tirar o teu sabor e fazer com que você não tenha sabor como o mundo tem. Mas é nosso trabalho, pelas provações que temos no nosso dia a dia, nos aprimorarmos nisso. O fato, às vezes, de nós ajudarmos financeiramente alguém, nunca nos prejudicou. Pelo contrário, nos abençoou. O fato de nós darmos tempo para algumas pessoas, nunca nos faltou tempo. Pelo contrário, nós tivemos muito mais tempo. Pelo fato, às vezes, nós não matarmos a pessoa que a gente queria matar ali na hora, né? Deus nos preserva da cadeia, né? De várias situações de processo, mas Deus faz algo tremendo na nossa vida. Então, quando Jesus faz esse primeiro grande mensagem, a primeira grande mensagem, Ele está nos ensinando a realmente encontrarmos a nossa identidade como cristãos.
Sabe, quando alguém pergunta assim, como é que você chama? Da onde você vem? Quem você é? Eu lembro que eu fui num, como é que chama? Podcast? Não, como é que é? Podcast, né? Aí o rapaz perguntou, quem é o Fernando? Né? Eu fiquei sem saber, né? O que eu falo, né? Se eu não falo que eu sou esposo da Eda, eu morro. Se eu falo que eu sou pai, o que vai acontecer com a minha vida, né? A palavra mais próxima que veio rápido da minha mente, olha, eu sou servo do Senhor Jesus. No sentido de que a minha vida tem propósito como servo. Aquele que veio para servir. Aquele que veio para ajudar, ser luz e sal na terra. Isso desconcertou até os outros duas pessoas que estavam fazendo entrevista comigo, né? Porque eles também esperavam que eu fosse falar, não, é professor, doutor, é isso, é consultor, não. Olha, o que eu posso falar, eu vim para servir. Eu vim para servir. Eu sou um bocado de coisa, faço um bocado de coisa, mas o meu propósito da minha vida é servir. Eu não só sou pastor, eu tenho uma empresa, mas o que me identifica não é ser pastor, nem empresário, é ser servo. Vamos ver, esse texto, vocês conseguem ler de onde estão? Conseguem ler para a gente ler juntos? Vamos ler então? Alegrem-se. Você está no lugar apropriado na sua vida, na sua família, no seu trabalho? O lugar que você ocupa é apropriado? A posição que você tem assumido está apropriada para você ser luz? Homens, vocês estão agindo como luz na casa, na família, no trabalho? Mulheres, vocês estão no lugar apropriado? Entende isso? Que muitas vezes a gente ocupa um lugar cômodo, mas não o lugar apropriado. O lugar que dá menos trabalho para mim, mas não é o lugar apropriado. Eu vou assumir, já que a minha mulher faz, deixo ela fazer. Não, eu deixo ela fazer. Esse não é o lugar apropriado, é lugar cômodo. O lugar apropriado é o lugar certo para você ser luz. Isso é muito sério, porque se eu ficar num lugarzinho escondido, me dá menos trabalho. Mas eu não estou sendo luz, porque eu não estou no lugar apropriado. Às vezes no meu trabalho, eu sou aquela pessoa que ninguém nem percebe que existe. Ah, mas é porque eu sou assim para não dar trabalho, para não criar problema. Mas isso não é o lugar apropriado. Veja como é importante na nossa caminhada de servos, nós sabermos que o nosso lugar apropriado nem sempre vai ser o lugar confortável. Nem sempre vai ser um lugar onde eu só preciso ir lá, fazer o que eu tenho que fazer e voltar para casa. 5 horas eu fecho minha gaveta e eu volto para casa. Eu não estou no lugar apropriado. Então, essas lições, elas nos chamam a atenção para pessoas que foram e que são para nós um retrato de servos de Jesus.
A gente começa com essa pintura, que é uma pintura clássica, na verdade barroca, né, do período barroco, e é o apedrejamento de Estevão. O apedrejamento de Estevão é um dos sermões mais bonitos do Novo Testamento. Se você for lá em Atos 6 e 7, você tem a história de Estevão, e é um retrato de servo. Que a morte de Estevão influenciou? Quem foi que esse servo influenciou? O que ele gerou? O que é que Estevão gerou no seu período? Se você entrar lá no nosso site, no site do rpv.org.br, você vai ver uma mensagem do Fernando falando sobre isso. Quem que vocês acham que Estevão influenciou? Mas ele morreu, não sei, não influenciou mais nada. Acho que influenciou antes. Mas ele morreu, o que aconteceu? Alguém lembra disso, desse texto? A morte de Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, tinha uma pessoa ali muito importante para nós. Vocês lembram quem era? Saulo estava ali, não era? Ele assistiu, as pessoas queriam trazer para os pés dele as roupas de Estevão, não é? Queriam trazer para ele ali, mostrando o que eles estavam fazendo, porque Saulo era uma pessoa importante entre os judeus. O que acontece depois da morte de Estevão? Paulo, ou Saulo ainda, né? Ele vai a caminho de Damasco, já ia falar de Emaús, que eu toquei Emaús na minha cabeça. De Damasco, e no caminho de Damasco, Jesus fala com ele. Paulo, por que você me persegue? Por que você está fazendo isso com os meus servos? E Saulo se converte lá enquanto Estevão está sendo apedrejado. Jesus começou a fazer a obra no coração de Saulo enquanto Estevão estava sendo apedrejado. Veja que o seu trabalho não acaba nem quando você morre. Porque dependendo da vida que você tem, você vai continuar influenciando as outras gerações da sua família que virão. Olha que importante. Tem pessoas que se convertem por causa da avó. E não é nem porque enquanto a avó viveu, mas pelo que ela foi, pelo que ela deixou, pelo avô, pelo que ele foi, pelo que ele deixou. Vejam que interessante, quando a sua vida é luz e é sal, você continua trabalhando, mesmo quando você não está ali. O retrato de um servo, essa imagem, esse desenho, essa gravura, ela mostra algumas figuras que talvez você não conheça. O da frente ali é o mais conhecidinho, o mais gordinho. Quem é esse homem? Oi? Lutero. Lutero foi um sacerdote da Igreja Católica Romana, que ao estudar a Bíblia, e esse só falar de Lutero já dá umas, sei lá quantos domingos para a gente conversar. Mas ele foi estudando e a palavra foi gritando no coração dele de que aquilo que eles viviam na vida religiosa não condizia com a palavra de Deus. E ele então estabelece algumas normas de que ele estava se colocando contra, não contra a igreja, mas contra aquilo que a igreja estava fazendo e era naquele período. Veja que a gente não está falando da igreja hoje. A gente tem uma mudança aí muito grande social de muitos séculos, né? Desde que isso aconteceu. De muitos anos desde que isso aconteceu. Então, Lutero estabelece então a revolução, não é a revolução, mas a reforma protestante. E a gente coloca esses outros aí, porque normalmente a gente fala muito de Lutero, mas a reforma protestante não aconteceu apenas ali na Alemanha, ela aconteceu na França, ela aconteceu na Suíça, com outros homens e mulheres de Deus, a gente só tem cenas de homens aí, que foram reformadores e que trouxeram para nós
a possibilidade e o acesso à palavra de Deus. Vejam que antes, somente os sacerdotes tinham autoridade de ministrar. As pessoas não tinham a palavra. Por isso que a gente dá tanto valor a você ler a Bíblia, trazer a sua Bíblia, valorizar aquilo que você estuda na Bíblia. Porque isso, gente, era uma coisa que não existia. Então o sacerdote falava o que ele queria, até porque era ministrado numa língua que era o latim e que não era acessível a todas as pessoas. Não havia música, ninguém cantava. Lutero então traz o acesso à palavra e ele começa a colocar nas músicas, utilizando as melodias, trazer os textos bíblicos para colocar com música para que as pessoas pudessem acessar a palavra de Deus. Luz e sal no seu período, não só o Lutero, mas o John Locke e os outros que a gente está vendo aí. E as músicas eram para que as pessoas pudessem memorizar a Bíblia. Por isso que é importante, que principalmente quem toca, quem canta, quem ministra aqui na nossa igreja, ser cuidadoso, porque a música não é para agradar o seu ego. A música precisa ser um veículo para ensinar-nos a palavra de Deus também, né? Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente canta, com o que ouve. E aí a gente tem, pela influência de Lutero, a vida e a história desse homem, desse jovem. Muito bonita essa história. O Fernando também tem uma outra ministração, um outro vídeo que ele fez sobre a vida dele, que é João Ferreira de Almeida. Um jovem que começa a fazer a tradução da Bíblia aos 16 anos. Ele quer se juntar, em português. Ele é um jovem português e ele então se importa de que a Bíblia não estava traduzida para o português, para o seu povo. Então ele embarca. Os portugueses trabalhavam muito nas Índias, né? Na Índia, naquele período. Ele embarca e vai, e enquanto ele está com esse grupo missionário, ele desperta o coração dele para traduzir a Bíblia para o português. Então, a nossa Bíblia, hoje você tem NVI, NVT, Almeida. Quando você fala, a minha versão é a Bíblia Almeida, Almeida é esse jovem aí, 16 anos, começa a traduzir a Bíblia. E eu coloquei para vocês, para quem quiser acessar, pede para o pastor Oswaldo, esse é um documentário sobre a vida de João Ferreira de Almeida. E é linda a história dele. Nós precisamos conhecer a história desses homens e mulheres de Deus que são retratos de servos na nossa era, no nosso período aqui, que a gente conhece. Mais um retrato de um servo. Essa é uma figura de William Wilberforce. A gente falou para vocês do filme do William Wilberforce, lá no comecinho do Eu, um Servo. E esse homem foi um político cristão e foi um homem que combateu a escravidão, a venda, a compra e a utilização de escravos na Inglaterra. Ele influenciou toda a questão do mercado escravocrata, deve ser. Ele influenciou com a sua ação, obviamente que não foi o William Wilberforce sozinho. Se você assistiu o filme, você vai ver que muitos negros, homens e mulheres foram influentes nesse período, mas ele tinha um lugar, ele tinha uma posição onde ele utilizou esse lugar, essa posição em que ele estava, para combater o tráfico e a utilização de escravos. Foi importantíssima a vida dele. Não foi sozinho, porque se você assistir o filme, você vai ver que ele trabalhou com outros homens, inclusive com homens negros, que também tinham em si um lugar importante, uma voz importante para lutar contra isso. E aí o que a gente tem como influência de William Wilberforce? A gente tem a voz e o talento tão importante de Martin Luther King Jr., esse pastor batista que foi um líder nos Estados Unidos para trazer a questão, para derrubar a questão da divisão que existia
E quando você vai escutar as histórias, os filmes, muitos filmes que a gente tem aí, muito bonitos, não são filmes cristãos, mas são filmes importantíssimos para nós assistirmos, Histórias Cruzadas, vários outros filmes aí que a gente tem, que mostram como a questão dos homens e mulheres afrodescendentes, negros, eu até hoje não sei quais são os termos mais corretos, pretos, negros, conforme você se sinta à vontade de usar essa nomenclatura, mas que para nós é muito importante saber que homens de Deus foram homens que lutaram para acabar com isso nos Estados Unidos. E esse preconceito, o racismo, ainda está tão presente, mesmo dentro das igrejas. Então, quando a gente pensa que William Wilberforce ocupou um lugar político, ele queria ser pastor. A briga dele é que William Wilberforce, ele não queria ser político, ele queria ser pastor, queria deixar tudo para ser pastor. Mas o amigo, ele tinha um amigo muito próximo e falava, olha, se você for pastor da sua congregação, você vai ter um tipo de influência. Mas lá no parlamento você tem um outro tipo de influência. E você vai poder brigar para acabar com a escravidão dos negros. Então, o William Wilberforce aceitou esse lugar que ele tinha. E usou o seu lugar para ser um servo e mudar o comércio, gente. O comércio. Não foi só a situação na Inglaterra, mas o comércio como um todo. Né? Dentro do capitalismo ali, aquela desumanidade. E aí a vida de Martin Luther King Jr. Retrato de um servo. Nós temos este outro servo aqui. Ai, gente, me deu branco no nome dele. William Carey. Nossa. Eu estou com William Wilberforce, né? William Carey, que foi um missionário, o primeiro missionário das missões modernas, que a gente chama modernas, né? Das missões modernas. William Carey foi missionário na Índia. E a gente tem aí também o documentário do William Carey, que você pode acessar e ver como foi importante o trabalho que ele tinha, o amor que ele tinha pelos indianos. Ele se mudou para lá, ele enfrentou tantas situações, mas a vida dele foi uma influência muito grande. Uma das coisas que mudou a partir do trabalho missionário de William Carey é que existia um costume na Índia de que quando um homem morria, a mulher dele tinha que morrer também. Então ela era queimada. O sari era um costume antigo. Então, se ele tinha uma mulher ou mais de uma mulher, elas tinham que ser queimadas, porque as mulheres eram como se fossem propriedades do marido, né? Continuidade daquele marido. E o William Carey foi uma das coisas que ele batalhou ao longo da vida dele na Índia para que aquilo acabasse, para que aquele costume tivesse fim. Isso daí, claro, ele enfrentou muita resistência, mas ele então enfrentou essa resistência e ele conseguiu mudar esse costume. Ele foi um homem influente, trabalhou com a educação, gerou escolas dentro da Índia, ensinou o povo. Uma vida muito brilhante, é muita coisa para a gente contar dessa pessoa. Mas vale a pena você assistir o documentário sobre a vida de William Carey e de muitos outros missionários, mas a vida dele foi uma vida influente. E aí a gente tem hoje, mais recente, eu não sei se vocês conhecem, essa dupla, sabem quem é? Quem são? A gente tem aí a Corrie ten Boom, que é uma mulher, uma holandesa, que no período da Segunda Guerra, escondeu judeus na sua casa. E porque ela escondeu judeus para proteger a vida desses judeus, ela e a família dela foram presos, foram para o campo de concentração, os pais morreram, a irmã morreu em campo de concentração, ela foi para o campo de concentração, e você pode estudar a história dela no livro Refúgio Secreto. Foi um livro que tocou muito a nossa vida quando a gente era adolescente, jovem, né?
E a vida de Corrie ten Boom foi uma vida de fé, de importância. Ela usou o lugar dela para ser luz e sal. Porque mesmo no campo de concentração, ela conseguia testemunhar sobre Jesus, ela conseguia cuidar de outras pessoas, ela testemunhava para as guardas, né, para as mulheres que eram que estavam ali guardando os prisioneiros, elas testemunhavam para outras pessoas. Tem uma parte muito interessante do livro, que é uma parte onde ela conta que elas foram, as prisioneiras ali, elas foram tomadas por pulgas, uma coisa muito grande, com muitas pulgas, né, que maltratavam, machucavam elas. Mas elas tinham escondido uma pequena Bíblia, uma parte da Bíblia. E ela falou que por causa das pulgas, as mulheres que eram lá, os policiais, mulheres, femininos, não iam naquele setor com medo de pegar pulga. Então ela agradecia a Deus pelo enxame de pulga, não é enxame que fala de pulga, não sei qual é o coletivo de pulga, gente. Vocês procurem aí durante a semana, porque eu vou ficar aqui brigando. Mas ela conseguia, por conta das pulgas, ela conseguia ficar ali com as outras prisioneiras e ler a Bíblia para elas. Então ela agradecia a Deus. Deus, obrigada por essas pulgas, que elas estão ajudando a gente a poder falar da palavra de Deus. E o outro homem do lado dela é o Billy Graham. É o Billy Graham que se tornou um evangelista mundial, e se tornou uma pessoa que levou a palavra de Deus em muitos lugares, para muitas nações, em muitas línguas, ouviram esse homem pregando o evangelho. Pessoas mais recentes aí, mas que foram grandemente influenciadas por missionários, por pessoas que deram suas vidas para que outros pudessem conhecer o evangelho. O que você quer ser quando crescer? Você quer ser um servo de Jesus? A gente viu que não é fácil, a gente tem que ter a mente, a gente tem que aprender a se doar, a gente tem que aprender a servir, a gente precisa aprender a estar sendo luz e sal. Quantas coisas, não é? Quantas coisas. Mas a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Efésios 6, 12 e 13. Nós não vamos lutar contra pessoas, nós vamos ser servos para lutar contra o mal, aquilo que está num lugar onde a gente não vê. E muitas vezes a gente acha que o que a gente está fazendo é contra pessoas, são as pessoas que estão fazendo contra nós. Quando nós nos tornamos servos de Jesus, nós somos chamados para fazer a obra que Ele fez. E Ele disse que nós faríamos muito mais ainda. Então, esse é um convite para você ser servo de Jesus. Quem são os servos que hoje inspiram você? Quem são as pessoas que hoje inspiram você? Você está sendo inspirado por pessoas, o pastor falou na mensagem, né? Você está confiando na política, você está confiando no dinheiro. Quem é que te inspira hoje a ser um servo, a ser uma serva de Jesus? E você está sendo inspiração para as outras pessoas? Lembre que para você ser uma inspiração não significa que essas pessoas foram pessoas perfeitas. Elas não eram perfeitas, elas também erraram, elas também falhavam. Tinha dias que elas também estavam se sentindo fracas, mas eram pessoas que persistiram sendo servas de Jesus. Persistiram para encontrar um lugar, o lugar para ser luz e para ser sal. O lugar para serem, e muitos deles foram, quando a gente pensa em William Carey, ele foi um homem humilde, pobre de espírito, ele foi manso, ele buscou justiça, ele brigou, ele correu risco de vida, porque aqueles homens que tinham esse costume do sari, eles não queriam mudar aquele costume, tinha algum tipo de valor para aquela cultura, mas eles se arriscaram por amor às outras pessoas.
E aí a gente tem outros textos que vocês podem ler, quem pedir a apresentação lá para o pastor Oswaldo. Temos a sugestão do filme, que é sobre a vida de Corrie ten Boom, que é O Lugar Secreto, né? Vocês podem colocar. Essa versão aí já é traduzida para o português. E qual é a tarefa